eminentes pares, de cumprimentar todos e todos os colegas, registrar aqui a presença da querida amiga doutora Roberta, do Ministério Público, doutor Carlos Alberto, querido amigo doutor Carlos Alberto, da Defensoria Pública, senhores advogados aqui, presença do doutor Ramon, todos que estão aqui presencialmente, como aos que estão nos assistindo por videoconferência, servidores aqui, a Madeline, a doutora Madeline hoje, no lugar do Wellington, servidores, enfim, a todos da Força Policial, enfim, a todos e todas, eu muito obrigado. Então, vamos... Ok? Então, dando continuidade, eu indago aos eminentes pares em relação à ata da sessão anterior, que já foi distribuída, todos os gabinetes, se algum reclama, objeção. Então, eu declaro aprovado. Antes de passarmos aos processos, pedido de preferência com sustentação oral, eu vou, como sempre eu faço, vou declarar julgados à unanimidade todos aqueles que já se votos que já se encontram no sistema. Toda a trinca julgadora já manifestou o voto unanimemente. Me liberar, né? Qual é? Me diga aí. Então, declaro aprovado, declaro julgado todos esses processos. E logo em seguida estarão os votos disponíveis. A Madeline aqui me lembra que tem um processo com pedido de sustentação oral da relatoria da desembargadora Marlúcia, mas como eu informei, ela se encontra de férias, obviamente não poderá ser julgado hoje, apenas para efeito de liberar o douto defensor, se assim o desejar, se retirar da sala, mas será um grande prazer tê-lo aqui conosco assistindo, apenas ele fique totalmente à vontade. É a apelação 0037 136 dígito 88, desembargadora Ângela e doutor Cito. Da primeira vara de delitos de organização criminosa do estado do Ceará, vara única, né? Uma coisa. Acho que a interpretação pode ser Tudo por aí. Não é esse, não. Vai sustentação oral, se quiser. Tem apelação, e a pessoa que não faz, não. Não, minha pessoa é apelação. Então, repetindo aqui para todos que houve um problema técnico aqui, que deu um pequeno problema. Então, todos aqueles processos que já se encontram no sistema, com a votação da trinca, eu declaro que nós temos votos dos respectivos relatores. Inclusive, só em relação ao problema que não é técnico, por isso que estou repetindo. Com o microfone ligado, por favor. Tem um microfone ligado, dá para desligar. Agora nós passaremos aos processos com preferência e sustentação oral. 310 presencial, dando preferência aos que estão presencialmente. HC 3.10 063 32 43 dígito 04, impetrante Dr. João Teófilo Neto, paciente FEGP, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Já vejo que o doutor João Teófilo se encontra, se dirigindo à tribuna. É o 3.10, 063 32 43 04. Se houver necessidade, doutor João Teófilo, de se produzir relatório?
Então, eu já passo a palavra ao doutor João Teófilo Neto, sem antes dizer do prazer, da satisfação de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar os trabalhos com a palavra Vossa Excelência, explorar do tempo regimental. Do outro Ministério Público, serventuários, colegas advogados aqui presentes, os colegas estudantes de direito, policial militar. Trata-se de um habeas corpus, certo? Impetrado em razão de um incidente de insanidade mental na 12ª Vara Criminal do Estado do Ceará. A defesa conhece que não serão aceitos habeas corpus substitutivos de recursos próprios. Porém, o recurso próprio foi devidamente manejado na 12ª Vara Criminal do Estado do Ceará. Não sendo aceito, o seu efeito suspensivo. Então, esse foi um dos motivos que ingressamos com habeas corpus pela decisão, pela sentença que não concedeu o incidente de insanidade mental. O entendimento do outro membro do Ministério Público, 12ª Vara Criminal, mesmo o artigo do incidente de sanidade mental sendo claro em que, existindo alguma dúvida sobre a sanidade mental do réu, pode ser pedido pelo membro do Ministério Público, pelo juízo, pelo defensor, por qualquer uma das partes do processo, esse incidente de sanidade mental, não sendo necessário tratamento anterior ou laudo médico, certo? O incidente de insanidade mental ele é justamente para conhecer esse problema mental do acusado. Então, o que acontece? Seguiu a instrução criminal e foi feita a audiência de instrução e julgamento. Aguarda memoriais do Ministério Público para em seguida ser apresentado memoriais de defesa. E, na própria audiência de instrução e julgamento, foi reconhecido por todas as testemunhas de acusação os distúrbios apresentados pelo paciente. Então, estão todos gravados lá, estão todos à disposição no ESAGE, onde a própria esposa não forneceu esse material para a família, mas reconhece que já levou o paciente a tratamento e ele fazia uso de remédio controlado, os conhecidos remédios tarja preta, que foram suspensos pela orientação dela mesma, da companheira, porque deixavam ele apático. Esse é o que ela relatou na audiência de instrução e julgamento. Além de o filho mais velho da companheira, não filho do réu, relatou que soube de 2 vezes pela mãe tentativa de suicídio do ora paciente e que uma vez ele mesmo presenciou, onde o paciente quis se suicidar no banheiro de casa. Então, o entendimento da 12ª Vara é que alguém que fez uso de medicação, que foi suspenso esse tratamento, não por orientação médica, mas pela orientação da companheira, alguém que já tentou 3 vezes o suicídio, não apresenta nenhum distúrbio mental. Mesmo o artigo sendo claro do Código de Processo Penal, em que, acontecendo a dúvida essa que foi evidenciada pela família, que a mãe relata na linguagem dela não culta, que desde de criança o paciente tem uma cabeça fraca, e a esposa reconhecendo que ele fazia tratamento, era acompanhado pelo CAPS, tomava medicação, era acompanhado por psiquiatra, que suspendeu isso daí por decisão dela, achando que ele ficaria apático com aquela medicação e tentativa de suicídio por 3 vezes, não cabia esse incidente de insanidade mental. Então, esse recurso, esse habeas corpus, ele não é substitutivo de recurso, o recurso foi apresentado, porém, não foi aceito no seu efeito suspensivo, e o que a gente pede aqui, na 3ª Câmara Criminal do Estado do Ceará, é que seja reconhecido de ofício, já que existe uma ampla jurisprudência e também grandes doutrinadores reconhecendo que, no caso de um recurso substitutivo, num habeas corpus substitutivo de recurso, quando existe uma grave ilegalidade, que seja reconhecido esse habeas corpus, seja suspenso o processo e seja instaurado o incidente de insanidade mental do paciente. É isso que a defesa pugna. Muito obrigado
E esse é o pedido da defesa. Obrigado, doutor João Teófilo. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Roberta. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssimos advogados e serventuários aqui presentes, considerando que nos autos consta a ausência reiterada de comprovação documental idônea do estado de rigidez mental do paciente, não se vislumbra ilegalidade em qualquer gradação passível de conhecimento pelo habeas corpus, motivo pelo qual essa representante do Ministério Público opina pelo não conhecimento do mesmo, é o parecer. Obrigado, doutora Roberta. Devolvo a palavra à eminente relatora desembargadora Ângela. Muito obrigada, desembargador presidente. Inicio com um bom dia, Vossa Excelência, querido amigo, doutor Cid Neto, que vem compondo, integrando essa terceira Câmara. Doutora Roberta, representante do Ministério Público. Não vejo quem está representando a Defensoria, Madeline. Hoje é a doutora Betânia, a doutora Vânia, doutor Carlos Alberto, também recebeu meus cumprimentos, doutor João Teófilo, que se desincumbiu muito bem da sua sustentação oral e conseguiu realmente dizer de forma objetiva qual a finalidade da impetração. E eu vou pedir licença a todos para ler. Também teve a professora, né? É verdade, a professora é só um detalhe na vida do aluno. Quando ele tem brilho próprio, não é? O professor apenas escava, faz um trabalho de escavação apenas, o brilho já é próprio. Mas, como eu dizia, desembargador Henrique, eu vou pedir vênia para ler apenas o dispositivo da emenda, porque, de fato, a ordem não foi conhecida. Em relação à decisão de indeferimento de instauração do incidente de insanidade, como Vossa Excelência afirmou, ele já está sendo objeto de recurso e seria um atropelamento a gente conhecer do habeas corpus, exceto se houvesse uma flagrante ilegalidade, fato que nós não constatamos. Há também um pedido de liberdade provisória com base na ausência dos requisitos, mas esse pedido já foi formulado e também nós não conhecemos em face da coisa julgada. Então, o voto é breve, é fácil de ser compreendido. Na presente ação constitucional de habeas corpus, busca-se a concessão de ordem de soltura, a realização de exame médico para diagnóstico e conhecimento das patologias do paciente e o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, sob a alegação de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental número tal, nos autos da ação principal. Em relação aos pedidos de realização do exame médico e de concessão do efeito suspensivo à apelação, entende-se que ambos devem ser objeto de análise no trâmite regular do processo incidental que almeja a instauração do incidente de sanidade mental do paciente. Assim, não se mostra cabível o exame das pretensões por meio da presente ação constitucional, razão por que não deve ser conhecidas. Não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, isso porque o impetrante não juntou nenhuma documentação probatória acerca do estado de saúde do paciente, mas somente um vídeo para visualização através do Google Drive. No entanto, nos termos do ofício circular número 86 de 2024 da presidência do tribunal, os documentos armazenados em serviços de nuvem não serão considerados para efeito de tramitação processual, inclusive sendo terminantemente proibido o acesso a links do Google Drive e YouTube que contenham peças processuais. O impetrante requereu também a liberdade provisória do paciente, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação. De início, verifica-se que eventual ausência de fundamentação / requisitos para a decretação da prisão preventiva já foi apreciado no habeas corpus anterior, né, 0631-159-30, 2024, qual foi julgado e indeferido em 13 de agosto de 2024, restando imperioso reconhecer a coisa julgada sobre essa questão. Além disso, o feito originário tramita em marcha razoável, não se vislumbrando excessiva demora no seu andamento. Registre-se que o paciente foi preso em 1º de julho de 2024 e que, no que diz respeito à ação penal principal, a instrução já foi encerrada
em 9 de setembro, após a realização de audiência. Por sua vez, em relação ao processo incidental, a apelação que se insurge contra a decisão que negou a instauração do incidente de insanidade mental já foi remetida para este tribunal também em 9 de setembro de 2024. A habeas corpus não coincide como voto, excelências. Doutor Cid. Eminente presidente, desembargadora, relatora, Ângela, eminente procuradora, doutora Roberta, doutor advogado de defesa, senhores advogados, todos os componentes, bom dia a todos. Desembargador, conforme já o voto provisório, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Obrigado. De igual modo também, como já o fiz provisoriamente, que agora torno definitivo, adiro integralmente o voto da eminente relatora. Bem lançado o voto. A unanimidade. 3.18. HC 063 2699, dígito 16, impetrante, doutor Ramon Davi Ferreira e Silva, paciente Luciano de Oliveira Lima, da relatoria do eminente doutor Cid Peixoto do Amaral Neto, juiz de direito convocado. Está em mesa? Sim, excelência. Doutor Ramon, se houver necessidade, doutora Roberta disse produzir relatório. Dispensa, excelência. É o 3.18, 063, 26, 99, 16. Então, já passo a palavra ao doutor Ramon Davi, sem dizer do prazer, da satisfação de tê-lo aqui conosco, certamente vai abrilhantar os trabalhos com a palavra. Vossa Excelência disporá do tempo regimental, doutor Ramon. Obrigado, excelência. Sempre um prazer comparecer à tribuna desta terceira Câmara Criminal, cumprimentando Vossa Excelência, eminente relator, desembargadora, eminente representante do Ministério Público, funcionários, serventuários, advogados, minha querida estudante de Direito e mãe, aqui também presente, que me acompanha sempre, é meu amuleto, né? E gostaria de iniciar essa sustentação oral mencionando que concordo 90% com o parecer exarado pela Procuradoria nos autos, no sentido de que nos crimes de estelionato, a representação ela não deve ser, não é necessário um formalismo excessivo. Só que no caso dos autos, o paciente ele está sendo acusado de ter supostamente, né, desviado do SESC quase R$400 mil, e o trâmite do inquérito policial se deu porque um funcionário, no caso, né, o superior do paciente, viu lá o suposto crime e ele foi à delegacia na condição de representante do SESC. Mas a questão, mais além aqui, com as devidas venhas, não jamais querendo macular o colega advogado, mas por atuar em outras áreas, existem algumas impropriedades no inquérito policial que fazem com que exista ausência de representação. E como exemplo, a procuração outorgada ao advogado, doutor Hugo Eduardo, foi outorgada pelo doutor Luiz Gastão Bittencourt, presidente do Conselho Regional do SESC. E lá nos poderes, os poderes outorgados, diz que, concedendo-lhe amplos poderes inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e aqui, abrindo parênteses para ler o artigo 105, que diz que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado para praticar todos os atos do processo. Então, o próprio artigo 105, ele é claro em afirmar que essa procuração do foro em geral, ela só diz respeito, ela só dá poderes ao advogado para atuar no processo. Exceto receber citação, confessar, todos esses poderes foram incluídos na procuração outorgada ao advogado, e só que na própria procuração, lá embaixo, diz aqui, pedir justiça gratuita e praticar todos os atos específicos
junto ao Poder Judiciário. O advogado, então, ingressou, né, peticionou a autoridade policial, até a impropriedade. Eu acho que, se eu fosse para qualquer outra área do direito que não criminal também, eu acho que seria um desastre, né, se eu fosse na área trabalhista e tudo, porque minha área é só criminal. Mas ele peticionou uma denúncia, que no caso deveria ser notícia crimes aqui, é só querendo demonstrar impropriedade. E juntou essa procuração dá poderes para ele atuar no processo, não no inquérito policial. O senhor, a testemunha de acusação, o senhor Arimateia Batista da Silva, que era o superior do paciente, ele afirma em 18 de agosto de 2021 que ratifica integralmente os fatos, ele que prestou o boletim de ocorrência, né, que hoje figura como preposto da empresa para esclarecer os fatos ocorridos. O grande detalhe, excelências, é que não existe carta de preposto, não existe procuração do SESC ao senhor Arimateia na condição de funcionário. Então, portanto, sendo bem indo direto ao ponto, eminente relator, a grande questão aqui não é de formalismo, a representação não foi feita dessa forma. A grande questão é que não existe poderes do presidente do conselho do SESC nem ao advogado ou ao funcionário para que fosse feita a representação pelo crime de estelionato. Não existe nos autos nenhum tipo de procuração para o advogado, para que ele fizesse a notícia crimes. Era necessário que existisse poderes específicos para atuar no inquérito policial, só isso daí já iria suprir, mas não existe. Então, para não tomar muito tempo de vossas excelências, é nesse sentido. A ausência de representação, porquanto que nem o advogado só tinha poderes para atuar perante o judiciário, e a testemunha aqui não existe nenhuma carta de preposto, não existe procuração, e até porque carta de preposto não existe no processo penal, mas não existe qualquer tipo de procuração. Ele se apresentou como representante legal do SESC. E é nesses termos que pedimos a concessão da ordem para que seja considerado a decadência do direito de representação. Perfeito. Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Roberta. Excelentíssimos desembargadores, defensor, advogados e serventuários, vou ler aqui a ementa. Alegada ausência de condição de procedibilidade de ação penal e, consequentemente, extinção da punibilidade pela decadência da representação, inocorrência. Vítima levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial. Registro de boletim de ocorrência, o ato representa vontade inequívoca de persecução penal. Representação prescinde de formalidades precedentes, constrangimento ilegal não verificado e parecer pela denegação da ordem. Obrigado, doutor Roberta. Devolvo a palavra ao eminente relator. Eminente desembargador presidente, vou ser muito breve, parabenizando a defesa por sua objetividade, muita clareza, mas pediria licença para fazer só uma observação, depois ler só a partir da verbetação, mas só eu vou direto ao ponto, sabe, presidente, e pediria licença à desembargadora. A questão é a ausência, a defesa, a ausência da formalidade de representação que constituiria a validade para que se desenvolvesse com regularidade a manifestação em desfavor do acusado. E mais, soletra ainda a defesa que, mesmo tendo ocorrido isso em fase de inquérito policial, não seria o caso, deixa eu ver aqui, me lembrar aqui o nome da pessoa de Arimateia, não teria os necessários poderes para se constituir. Eu vou fazer para se constituir em uma representação que eu faço questão de abrir aspas. Eu vou ler aqui o item 5, o item 4 e o item 5 e depois fazer uma consideração.
Na hipótese assevero impetrante que a ausência de representação formal da vítima na fase do inquérito policial impediria o prosseguimento da ação penal nos termos do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal e atrairia, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado pela decadência, de acordo com o artigo 107.4 do Código Penal. Tocante à alegação de extinção da punibilidade pela decadência por falta de representação, a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de formalidades, sendo suficiente a manifestação da vítima consubstanciada no boletim de ocorrência ou nas declarações prestadas perante a autoridade demonstrando interesse na persecução penal. Ou seja, vencida essa etapa da questão de que não teria tido a representação, e sim a mera manifestação perante a autoridade policial, por entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já garantiria e consubstanciaria a validade e a continuidade. Observa-se da análise minuciosa dos autos que a exigência de representação da vítima já se encontra preenchida, uma vez que o senhor Arimateia Batista da Silva, preposto representante da pessoa jurídica do SESC, compareceu à delegacia de polícia logo após tomar conhecimento da fraude, registrando o boletim de ocorrência número X, bem como prestando seu depoimento no inquérito policial folhas 61 e 63, momento em que externou formalmente o desejo de representação contra o acusado, também entregando a documentação a fim de subsidiar a investigação. Entre mentes, entende-se totalmente suprida tal exigência processual, uma vez que a representação do ofendido constitui condição de procedibilidade da ação condicionada, mas não exige o preenchimento de formalidades legais, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Queria abrir aspas aqui, presidente, desembargador Ângelo, no sentido de que, vencida a primeira etapa da não necessidade da representação, uma vez da manifesta expressão da vontade na fase do inquérito, e dizer que essa expressão da fase do inquérito ela prescinde de maiores formalidades. Daí dizer que a condição do próprio senhor Arimateia como preposto representante do SESC naquele instante perante a autoridade policial, daí por ser mera afirmação perante o boletim de ocorrência e demonstrar a necessidade de se instaurar procedimento policial em face àquela fraude que se apresentava, os elementos de formalidade para aquele instante já seriam consumados. Se fossem elementos para uma representação de fato, uma representação posterior, eu diria sim que daí os elementos ditos exigidos e necessários pela nobre defesa deveriam estar mais consubstanciados. Porém, para aquela fase policial, o registro da ocorrência, as condições do senhor Arimateia se tornaram suficientes para que a expressão da vontade e o início de um deslinde da análise policial, por via de consequência, se tornassem necessários para o início da demonstração de vontade. Habeas corpus estelionato, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, ação penal pública condicionada a partir da Lei 13.964/19, pacote anticrime. Pleito de extinção da punibilidade do paciente em razão da decadência da representação, alegação de ausência de representação pela vítima, inocorrência, ato que dispensa maiores formalidades, suficiência da manifestação da vítima consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações prestadas perante a autoridade policial, demonstração de interesse na persecução penal. Voto no sentido, presidente, de conhecer, entretanto, para denegar a ordem. Obrigado. Alguma divergência? Não, excelência. Então, ordem conhecida e denegada à unanimidade. Muito obrigado, excelências. Obrigado. Bom dia e bom trabalho. Até mais. Agora, dando continuidade, 3.13, HC 063, 34, 53, de 55, impetrante doutor Cristiano Queiroz Arruda, paciente Jackson Valdeni Ferreira, da relatoria da eminente desembargadora Ângela Tereza Gondim. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência.
eu indago ao doutor Cristiano e à doutora Roberta se há necessidade de relatório. Sem necessidade, excelência. Obrigado. Então, já passo a palavra ao doutor Cristiano, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui, doutor Cristiano. Certamente vai abrilhantar aqui os trabalhos com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente dessa colônia da Câmara, doutor Henrique, a quem tanto admiro e tanto aprendi quando Vossa Excelência ainda presidia as sessões do Tribunal do Júri. À época eu fazia parte da Força Pública, do grupo de escolta, e por imensas vezes fazia até questão de conduzir os detentos para pudesse assistir às sessões do júri. Doutora Ângela, relatora, doutora Roberta, membro do Ministério Público, doutor Carlos Alberto, representante da Defensoria Pública, doutor Cid, eminente juiz, desembargador aqui, convocado, mas assim eu considero. O fato que em si, excelência, ele gira em torno de um policial militar que se encontrava na data de 17 de fevereiro de 2024, licença para tratamento de saúde, quando se dirigia a um hospital para tratar de alguns problemas. Naquele momento ele sentia algumas dores, referentes justamente ao seu afastamento. Ele foi abordado por 2 indivíduos, sofreu uma tentativa à época de assalto e, incontinente, se dirigiu ao hospital. Chegando lá, a Força Pública foi convocada para comparecer ao local. Uma pessoa que tinha sido atingida com projetos de bala era policial militar. Naquele mesmo dia, houveram outras tentativas de assaltos com outros policiais militares. Foi relatado, foi remetido para a controladoria e remetido também, acredito, membro do Ministério Público, que verificou que aquele fato, mesmo os policiais estando na condição de vítima, deveria ser analisado. Era muito coincidência naquele dia os policiais terem sofrido uma tentativa de assalto, de homicídio, e todos baleados. E, no caso do meu cliente, o Ministério Público ele achou muito estranho ele não se encontrar com o celular naquele momento e estar sentindo dores para ir ao hospital naquele dia. Instalaram o procedimento e havia, há pouco tempo, na região do Pirambu, alguma retaliação em relação a alguns policiais militares. Tinha até uma relação, esses policiais militares têm que ter sido exterminados, porque um membro do Comando Vermelho tinha sido exterminado no Rio de Janeiro. E haveria, sim, uma relação com isso daqui, eles entendiam, sim. Meu cliente, ele não se encontrava nessa relação, de forma alguma. Mesmo assim, o delegado de polícia, à época, com base nessa relação de possíveis policiais que estavam sendo vítimas do Comando Vermelho e de algumas escutas telefônicas que foram colocadas no processo, que meu cliente também não participa de nenhuma escuta telefônica dessa, resolveram pedir a prisão preventiva desses policiais. No primeiro momento, o magistrado, isso as folhas 53 e 54 do decreto preventivo, que se encontra nos autos, ele não achou subsídios para determinar a prisão preventiva. E assim ele discorreu. É importante que a autoridade policial esclareça se a investigação sobre tal homicídio englobe e tem conexão com os fatos aqui narrados, especialmente a prática de crime de organização criminosa. Porque, na realidade, meu cliente, a tentativa foi só contra ele e os outros 6 policiais, 3 em um local, um em outro e um em outro. Eles estavam tentando juntar essa sistemática desses policiais para trazer para uma organização criminosa. O Ministério Público vem e se manifesta às folhas 62. Assim, conclui-se que os fatos apurados no inquérito 323, 38 e 24 não têm nenhuma relação com aqueles fatos narrados no processo tal. Ademais, vale observar que o único, somente o policial Igor Jefferson, bem a data dos fatos criminosos, são completamente distintos. Salvo engano, apenas o Igor ele estava em um fato e em outro. Mesmo assim, o eminente juiz ele decretou a prisão preventiva. Meu cliente foi ainda recolhido na residência dele, foi fornecido celulares, foi fornecido armamento, e ele se encontra, até a data de hoje, recluso. Foi juntado certidão nos autos, não responde, nem respondeu nenhum processo criminal, tampouco administrativo, e o membro do Ministério Público, assim como o magistrado da época do decreto preventivo, ele esclareceu que, em relação à garantia da ordem pública, mesmo com as certidões acostadas nos autos,
demonstrando que ele não responde, nem respondeu nenhum processo administrativo, a prisão deve ter continuidade. Okay? E assim, excelências, a questão da organização criminosa, ela é bem clara quando ela discorre em si o que é uma organização criminosa. Vossa Excelência, vamos deixar que eu vou aqui discorrer um pouco sobre a questão da organização criminosa, da junção dos elementos, né, da organização, e cada um tem uma função naquela sistemática da organização criminosa. Meu cliente, em nenhum momento, ele participou de qualquer ação com aquelas pessoas denunciadas no fato, que são 6 policiais militares. Ele foi abordado sozinho nessa tentativa de homicídio, de assalto. As ligações telefônicas, em nenhuma ele participa, e nem tampouco ele traz para com ele qualquer relação com essas outras pessoas, até mesmo por não responder nenhum crime. Então, diante do exposto, Excelência, não vislumbrar a defesa nenhum crime de organização criminosa, nem tampouco que a garantia da ordem pública esteja aqui, nesse momento, levantada pelo parecer do Ministério Público, ela possa influir na soltura do meu cliente, a defesa requer a soltura, seja ela por alvará de soltura ou então por algumas medidas cautelares diversas, né, algumas medidas cautelares diversas, seja ela tornozeleira ou assinatura, qualquer que seja. É assim que pede a defesa, Excelência. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador. Excelentíssimos desembargadores, defensor e advogados serventuários aqui presentes. Habeas corpus integrar organização criminosa. Alegativa de ausência de fundamentação da prisão preventiva, não acolhimento. Elementos concretos a embasar o fumus commissis delicti e o periculo libertatis. Necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. Título prisional devidamente lastreado na gravidade concreta dos fatos. Manutenção da prisão preventiva. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, circunstâncias do caso concreto que não viabilizam a revogação da prisão, medidas cautelares insuficientes, condições subjetivas favoráveis e irrelevância, parecer pela denegação da ordem. Obrigado. Devolvo a palavra, eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Me dirijo ao doutor Cristiano Queiroz Arruda, que fez a sustentação oral. Em seu nome, eu saúdo os advogados, o advogado presente e os que estão em videoconferência. Doutor Cristiano, o fato que está sob exame na ação penal não é tão simples quanto Vossa Excelência colocou aqui em sustentação oral. Na realidade, a prisão preventiva do paciente, desembargador Henrique e doutor Cid, foi requerida pela autoridade policial nos autos de prisão preventiva, com base em relatórios técnicos. No caso, houve um relatório técnico de número 173, 2024, da COINT e CGD, e o de número 15, de 2024, que ensejaram a instauração do inquérito número 32338, de 2024. Quanto à ausência de requisitos, a prisão preventiva do paciente foi decretada e foi posteriormente reexaminada. No decreto da cautelar, e isso está transcrito no voto, a autoridade impetrada justifica o porquê da segregação máxima do paciente Jackson Valdenir Ferreira e diz, em verbis, importa ainda destacar que os representados Jackson Valdenir Ferreira e Daniel Araújo Costa, embora não estivessem no veículo branco hatch, que foi o veículo que foi visto na UPA com os outros policiais que estão sendo indicados como integrantes da organização criminosa, também foram alvos de tiros na citada data. Vossa Excelência aqui até falou tentativa de homicídio, depois corrigiu tentativa de roubo, não é?
Na verdade, foi uma tentativa de homicídio, é o que se apura. Em depoimento policial, Jackson afirmou que estava indo em direção a um atendimento médico e, quando trafegava na rua Manuel Moura, foi abordada por 2 indivíduos que atiraram em sua direção. E esse itinerário criminoso, de fato, traz indícios contundentes de uma guerra entre o Comando Vermelho e um agrupamento de policiais militares que já findou na morte de 5 pessoas e na lesão de diversas outras. É esse o contexto da prisão. Digo eu, conforme fundamentou o juiz de primeira instância, a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi empreendido, em razão de sua periculosidade elevada, uma vez que existem fortes indícios de que o mesmo supostamente participa de organização criminosa que pratica de forma reiterada homicídios contra desafetos, além da aquisição irregular de armas de fogo e tráfico de drogas, com agravante de serem praticados por policiais militares, porquanto há arcabouço probatório até o momento, suficiente de que a motivação do crime aparentemente se deu em virtude de disputas entre facções criminosas, e isso está nas folhas 431 e 448 da representação pela prisão preventiva. Mais recentemente, no dia 20 de agosto, o magistrado ao qual manteve a medida preventiva, fundamentado na gravidade concreta do delito, ressaltando a existência de indícios de que o réu, em tese, integra a organização criminosa composta por agentes de segurança pública, que com o uso de armas de fogo e envolvida com o tráfico de drogas, além do possível envolvimento com homicídios realizados contra desafetos, sendo a prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública. E aqui eu transcrevo a decisão que manteve a prisão preventiva. Desta forma, eu mantenho o cárcere cautelar do paciente, considerando a existência de fortes indícios para o momento de que ele integra essa organização criminosa e, sobretudo, com base na jurisprudência reiterada do STJ, que determina a necessidade de encarceramento a fim de interromper as atividades da organização. E conheço do habeas corpus, mas denego a ordem pela imprescindibilidade da segregação preventiva, sendo que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, a meu viso, não é suficiente, em razão, como eu disse, da necessidade de fazer cessar a atividade da organização criminosa, além da gravidade em concreto da ação que está sendo investigada, circunstâncias que denotam a necessidade de manutenção da custódia cautelar como forma de preservar a ordem pública. É assim que voto, senhor presidente, doutor Cid, pela manutenção da prisão preventiva do paciente, e as razões mais esmiuçadas estão bem completas no voto, que Vossa Excelência terá acesso assim que terminar a sessão. Obrigado. Alguma divergência? Não. Opa, integralmente, conforme o voto provisório já. Perfeito. De igual forma, então, a unanimidade conhecido e denegado, dizer que é um prazer ter revê-lo hoje, doutor Cristina. Prazer foi meu, Excelência. Doutor Ângelo, doutor Cid. Bom dia a todos. Agora o 3.16. 3.16. HC 063 31 7384, impetrante. Doutor Paulo César Magalhães Dias, paciente Roberto Rodrigo de Jackson Oliveira Freitas, impetrado Vara de Delitos e Organizações Criminosas do Estado do Ceará, relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está na mesa, desembargadora, em mesa? Em tela, né, como se diz. No mármore. Obrigado. Eu indago o doutor Paulo César se há necessidade de relatório, doutor Paulo. Não, Excelência, dispensa a leitura. Doutora Roberta, não. Não. Então, já passo a palavra ao doutor Paulo César, dizer que mais uma vez é uma satisfação, doutor, revê-lo, um prazer. Igualmente. Certamente os trabalhos vão ficar mais brilhantes aqui com a palavra de Vossa Excelência. Agradeço. Tem palavra? Queria aqui cumprimentar a nobre relatora, junto com os demais pares,
doutor Cid, doutor Henrique, doutora Procuradora de Justiça, demais colegas aqui que estão de modo virtual, serventuários da Justiça. É um prazer sempre estar na presença de Vossa Excelência nessa busca de fazer justiça. Excelências, essa ação mandamental, ela visa anular um ato de audiência que foi prolatado, que foi realizado, sem que a defesa tivesse acesso à integralidade daquelas provas. Para que Vossas Excelências entendam o que eu estou querendo argumentar, o nosso arrazoado precisa se passar desde o começo do processo. Quando aconteceu de ser recebido a denúncia pela vara de organização criminosa, nós tivemos acesso àquele conteúdo que estava descrito na denúncia. A denúncia relatava provas que eram de extração de celular, como isso já é de conhecimento aqui dessa corte. E sendo que quando nós pedimos acesso, o juízo deu acesso, mas o delegado disse que tinha mandado aquelas mídias não tinham nada gravadas nos DVDs, isso já foi discutido aqui. Chegamos ao STJ, o STJ não entendeu por não anular aquela prova, mas entendeu porque a defesa tivesse acesso. Sendo que aí começou todo aquele dilema, toda aquela situação que discutimos aqui também nos memoriais da ação penal. Acontece, excelências, que aquelas mídias elas foram descartadas e esses fatos não foram trazidos aqui até o momento, que ele vai ser discussão de outro habeas corpus que vai discutir a quebra da cadeia de custódia da prova. E quando foi descartado essa prova, o juiz determinou que fosse realizado uma nova extração. Até aí tudo bem, não é o mérito desse habeas corpus. São fatos que Vossas Excelências precisam ter conhecimento para entender o conteúdo dessa demanda. E quando foi realizada essa nova perícia, né, quando o juiz determinou que fosse realizada a nova extração, automaticamente ele designou uma audiência de instrução. E naquele ato a defesa correu aos seus pés e disse: Excelência, precisamos que essa audiência de instrução seja redesignada e marcada por uma data posterior à chegada da prova integral nos autos. Isso foi ignorado pelo juiz, ele nunca decidiu sobre esse nosso requerimento, mas realizou a audiência. Quando ele realizou a audiência, foi colhido as provas essas somente de interrogatório e de testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, tudo na sua ordem legal, mas a integralidade da prova ela não foi levada para os autos, a integralidade daquela prova digital, a integralidade da nova extração. Tanto isso é verdade que no próprio termo de audiência, o juiz, quando encerra nas suas deliberações, quando encerra a audiência de instrução, ele diz: aguarde-se a integralidade da prova para depois ser mandada, para abrir prazo para memoriais. Então, a audiência se realizou sem a defesa ter acesso a 1% da prova. Toda essa prova ela foi 100% escondida da defesa até a audiência de instrução. E isso, Excelência, essa prova precisava ter sido levada para a audiência para que fosse possível que a defesa pudesse realizar, pudesse explorá-la diante do contraditório da ampla defesa. Nós ficamos órfãos desse direito quando o juízo, em Albis, passou por cima do nosso requerimento, nos ignorou e realizou o ato de audiência. Isso sempre foi questionado, sempre foi despachado com o magistrado, e o magistrado não designou uma nova data para que, posterior à chegada da nova perícia aos autos. Então, nós estamos pedindo a nulidade desse ato de audiência e os atos consequentes a ela, justamente em consideração a isso. Tenho que discordar um pouco do parecer do Ministério Público quando é dito que a defesa não demonstrou prejuízo algum para que seja alegada a nulidade. Acontece, Excelências, que no nosso habeas corpus nós indicamos o prejuízo quando a sentença que veio após os memoriais, quando a sentença ela usa daquelas provas que, segundo o magistrado, estava de forma integral quando chegou o laudo pericial após a audiência. Então, esse é o prejuízo. Até para também não tomar mais tempo de Vossas Excelências, porque a demanda, por mais que seja grave, ela é simples, no sentido explicativo, nós necessitamos que seja, nós requeremos que seja anulada essa audiência, anulado a sentença que foi o ato posterior a ela,
seja realizada uma nova audiência de instrução, e no final nós pedimos também, excelência, que se for concedido o mérito desse habeas corpus principal, que seja reconhecido o excesso de prazo, porque a prisão hoje ela já está com mais de 3 anos e 8 meses. Então, excelência, nós pedimos em duas situações, em dois méritos desse habeas corpus, a nulidade dessa audiência de instrução com a consequência de todos os atos após a realização, e, por último, nós pedimos também o reconhecimento do excesso de prazo, assim que se manifestamos. Obrigado, doutor Paulo. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Roberta. Excelentíssimos desembargadores, defensor, advogados e serventuários. Ementa. Habeas corpus, OCRIM, tráfico de drogas. Cerceamento de defesa por ausência de acesso prévio a todas as provas antes da audiência de instrução e julgamento, improcedência. O impetrante não apontou de forma concreta qual seria a prova a qual a defesa não teve acesso. Ademais, a defesa teve outras oportunidades para se manifestar sobre a suposta nulidade e não fez. Excesso de prazo na formação da culpa, impetração prejudicada por superveniência de sentença condenatória, pelo conhecimento parcial para indeferir provimento. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito grata, excelência. Parabenizo o doutor Paulo por sua sustentação oral precisa, elegante, Obrigado, focada realmente nos pontos controvertidos que ele traz aqui à colação. Esse habeas corpus impetrado em favor de Roberto Rodrigo de Jackson Oliveira Freitas, ele já nos traz fatos após a condenação, não é, dos implicados. Não sei se Vossa Excelência lembra, desembargador Henrique, essa operação foi a chamada Operação Guilhotina, na qual foram apreendidas 2 toneladas de cocaína no estado do Pará, e o paciente era considerado o, entre aspas, braço direito do principal implicado, Maximiliano. E já adveio a sentença condenatória, e ele foi condenado à pena de 25 anos e 6 meses e 10 dias de reclusão, por prática do crime de integrar organização criminosa armada, além do tráfico e associação para o tráfico. A defesa nos traz aqui a arguição de uma nulidade para fins de desconsiderar a audiência de instrução. Nós estamos conhecendo do pedido, mas denegando. E eu vou explicar por quê. A Vossa Excelência, doutor Paulo, essa questão foi trazida nos memoriais de acusação e o Colegiado de Magistrados da VEDOC teve a oportunidade de, sobre eles, se manifestar. Disseram os magistrados, abro aspas, a omissão inicial disjuntada da integralidade da mídia que gerou o relatório técnico número 77 de 2020, famoso RT 77, foi sanada pela nova extração de dados a partir de software oficial e confiável, não tendo apresentado à defesa qualquer dado ou informação que aponte uma evidência científica concreta de adulteração de prova. Vossa Excelência disse que vai chegar um habeas corpus questionando isso pela violação da cadeia de custódia. Mas não é esse o nosso objeto, realmente. Além do dever constitucional de garantir acesso à prova plena a todos, esse colegiado não tratou as informações apresentadas em todas as dezenas de RTs citados no processo e seus incidentes como mera crença ou verdade sabida, mas exigiu, inclusive, com nova extração de dados, quando necessário, que o Estado comprovasse a integralidade e confiabilidade das fontes de prova que embasaram as representações. E prossegue. Embora a autoridade policial tenha falhado em não apresentar desde o início cópia e espelho nos autos para a ciência das partes, com a extração de dados realizados, não há nada que afaste a lisura da prova. Então, em relação à nova extração de dados,
nem a defesa se insurge neste habeas corpus. Na verdade, a defesa se insurge quanto à falta de apreciação de um pedido pelos magistrados da VEDOC. Em relação à tese de cerceamento de defesa, digo eu aqui na emenda, no item 2. Esta apenas merece guarida quando demonstrado evidente prejuízo processual à parte representada por violação aos corolários processuais constitucionais. Em igual perspectiva, a dicção do 563 do Código de Processo deixa evidente que nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo à defesa. A alegada nulidade foi sanada. Uma vez que foi realizada nova extração de dados pela autoridade policial, não sido consignado pela defesa em nenhum momento qualquer pedido de realização de nova perícia, não sendo permitido reabrir a instrução a qualquer tempo, especialmente agora. Digo mais, além do que a materialidade do crime de organização criminosa até prescinde da realização da perícia, podendo ser comprovada por outros meios, não havendo que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, pois há no processo outros meios de provas capazes de embasar o convencimento do julgador. Então, com base nessas duas premissas, eu considero que não há nulidade a ser reconhecida e, por conseguinte, o pleito subsequente de reconhecimento de excesso de prazo perde o sentido e fica prejudicado. É assim que eu voto, doutor Paulo, desembargador Henrique e doutor Cid. Obrigado, desembargadora. Creio que não tem nenhuma oposição, né? Já foi votado, embora segure manifestação. Pois não, doutor? Mas antes de só confirmar o voto provisório, queria só ratificar a excelente sustentação do doutor Paulo, que também o recebi também em memoriais, ele foi apresentar com toda essa elegância dele, como sempre. Mas o voto da desembargadora Ângela é irreprochável e é muito claro, quando a senhora alega muito, deixa muito claro aqui a falta de qualquer prejuízo. Está muito evidente. Então, outra não é o posicionamento deste votante, se não acompanhar integralmente, excelência, o voto da eminente desembargadora relatora. Perfeito. Então, a unanimidade, e antes de finalizar, ratificar em relação ao doutor Paulo a elegância, objetivo e ao âmago da questão. Então, manifestação unânime, parcialmente conhecida e na extensão denegada. Obrigado, excelência. Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Três. Começar. Certo. E vai ter apelo aí, né? Dando continuidade, agora findou a parte das tentações orais, em que estavam aqui presentes. Agora vamos à parte dos que estão em videoconferência. Remotamente, 3.4. HST 063 40 26 93, impetrante. Alane Nayara Fernandes Martins e outro. Paciente. Marciliano de Oliveira Silva. É o 3.4. Vou repetir. 3.4, HC 063 40 26 93. Petrante, doutora Alane Nayara Fernandes Martins e outro. Paciente Marciliano de Oliveira Silva, de minha relatoria. A doutora Alane se encontra na sala? Presente eu, doutor Jefferson. Doutor? Jefferson. Jefferson. Está habilitado nos autos, né, doutor? Sim, sou outro impetrante. Perfeito. Doutor, eu aqui consultando o sistema, vejo que foi ordem conhecido e concedido, confirmando a liminar. Mesmo assim, o senhor vê necessidade de se produzir sustentação oral, doutor? Não, excelência, não vejo necessidade. Então, a unanimidade, já tem os votos, desembargadora Ângela. Conhecido e concedido, confirmando a liminar.
Observou aí, desembargadora Ângela? Já tem os votos. Já olhou? Já foi votado. A senhora confirmou aí? É o 063 40 26 93. Já consta os votos. Doutor Cid também consta. Então, conhecido e concedido, confirmando a liminar a unanimidade. Agora, qual posso? 3.8. HC 063 28 33 43. Impetrante, doutor Juliane Karen Castro Nobre. Paciente Anderson Laureno Clementino. Está em sala, Juliane, doutor Karen Castro Nobre. Quem vai fazer a sustentação, Excelência, sou eu, doutor Silvio Vieira da Silva, que também sou advogado do seu Anderson Laureno na ação principal e nesse habeas corpus. Perfeito. Doutor, é da relatoria da desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela, eu consultando aqui o sistema, conhecido e concedido com imposição de cautelares. Perfeito? Eu indago o doutor Silvio se há necessidade de ainda produzir sustentação oral, doutor Silvio. Excelência, de forma alguma, só agradecendo a gentileza sempre do gabinete da doutora Ângela. Ela tem um assessor muito cortês, muito educado, o doutor Kepler Leite, que sempre me atende muito urbanamente lá. Doutora Ângela, sua equipe está de parabéns, viu? Seria um prazer ouvi-lo, certamente iria abrilhantar aqui os trabalhos, mas fica para outra oportunidade, doutor Silvio. Muito obrigado a todos. Obrigado. 3.13. Já foi? 24. Perfeito. HC 3.24. HC 063 35 81 dígito 75. Impetrante doutor José Luiz Pereira de Souza. Paciente Francisco Igor dos Santos. Da relatoria do doutor eminente, doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa, desembargador? Sim, excelência. O doutor José Luiz Pereira de Souza se encontra na sala. Doutor José Luiz Pereira de Souza. É o último de pauta, né? Sem pauta. Então, vamos fazer... Pronto. Então, vou fazer a segunda chamada, desembargadora. Doutor José Luiz Pereira de Souza. Terceira chamada, doutor José Luiz Pereira de Souza. Então, eu vou proclamar o resultado, desembargadora. Prejudicados, doutor Cid. Ok. Desculpe, doutor Cid. Ordem não conhecida. Exatamente. Perfeito? Com Confirma. recomendação de celeridade na apreciação dos pedidos formulados em favor do paciente com expedição da guia de recolhimento. Perfeito, Abel. Então, findou. Até o de pauta também. Da desembargadora Marlúcia. Perfeito. Então, findou toda a parte de sustentação oral. Já falei em relação ao que foi adiada, a apelação da relatoria da desembargadora Marlúcia. Vamos aqui os destaques. 4.16. Apelação 0012 788 55 dígito 2010, que é da relatoria da desembargadora Ângela. Adiado, excelência. Adiado. Obrigado, desembargadora Ângela. Pendentes de julgamento, HC 063 29 56 41. A relatoria da desembargadora Ângela. O que é que ocorreu? Eu não votei, não. Eu acho que eu tinha votado inteiro. 63, 29. Certo, eu sei por quê. Eu adiro integralmente. Eu vi isso ontem à noite, não sei por quê. Por unanimidade. Parcialmente conhecido e na extensão denegado. A unanimidade.
3.23, HC 063, 31, 37, 42. É o 3.23. 23, do Dr. Cid. O que é que está faltando? Deixa eu ver aqui. 063. Na realidade, desembargador Henrique, esse Vossa Excelência comunicou com o chat, o desembargador, o doutor Cid, alterou o voto acolhendo a sua manifestação, mas eu vou pedir vênia tanto ao doutor Cid, relator, quanto a Vossa Excelência. No caso, é um pedido de habeas corpus e houve aí a substituição, segundo o relator, porque o voto inicial não era nesse caminho, né? Mas houve alteração. A paciente Maria Vitória Cardoso dos Santos, acusada de tráfico de drogas. Chama-me a atenção aqui o item 4 da emenda, porque, de fato, o relator reconhece que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, inclusive faz menção à súmula 52 do Tribunal de Justiça, que diz que inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva. E, nesse caso, eu fui verificar os antecedentes da paciente e vi que ela ostenta uma outra ação penal, a 000-113673 de 2019, que tramita na comarca de Canindé pela prática do mesmo delito, tráfico de drogas. Naquele processo, foram-lhe concedidas medidas cautelares. E ela, na vigência das cautelares, praticou esse novo tráfico, em tese, né? Nós estamos falando em suposta prática, né? Não temos ainda um juízo de culpabilidade formado. Mas, com a nova prisão em flagrante, inclusive por força da ação penal originária que deu origem a esse habeas corpus, lá no processo de Canindé, o Ministério Público já solicitou a revogação das medidas cautelares e a decretação da preventiva no outro processo. Então, conquanto ela possua filhos, né, menores, ou uma filha, né, uma criança menor, eu penso, data vênia, com todo respeito aos entendimentos contrários, mas gostaria que fosse registrado a minha respeitosa dissensão ao voto do eminente relator, tendo em vista que eu penso que persistem os requisitos da custódia cautelar da paciente, notadamente a necessidade de interromper a reiteração delitiva, já que ela praticou idêntico crime poucos anos antes deste delito sobre o qual ela está sendo acusada. Gostaria apenas de consignar essa minha posição. Perfeito, desembargadora. O que me chamou muita atenção aqui é a filha, paciente com transtorno de 2 anos de idade, paciente com transtorno de neurodesenvolvimento, transtorno autista, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, traços de transtorno opositor desafiador. Então, o CNJ está muito pacífico nesse entendimento, mesmo porque aqui se está preservando é o direito da criança, não propriamente nem o dela, da pessoa em si, mas o da criança. E tem decidido reiteradamente nesse sentido, e eu trago aqui até uma decisão agora de 5 de agosto de 2024, nas mesmas situação dessa, tráfico de droga também, do ministro HC 906-182, ministro José Ilan Paciornik. No mesmo sentido, dessa decisão bem recente, eu vou pedir vênia aqui à desembargadora Ângela, notadamente, não é nem a situação dela em si, é da criança com transtorno de autista, isso aí já é difícil com a mãe e o pai, imagine, sem. Então, eu adiro o voto do eminente relator, feito essa consideração, por maioria, né? Agora,
Como? Não, tá concedendo. Ele modificou. Deixa eu ver. Eu vou dizer para você. Não, eu digo. Então, por maioria, foi concedido. Ordem concedida com a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, acumulada com as medidas cautelares. E foi pelo indeferimento. Essa questão de saúde me afeta muito. Tem mais algum? Pronto. Então, o extra-pauta cessou, né? Agora, a apelação 4.10, 020. Zero 20 3 0 Vou pedir vistas. 64. Vista concedida a eminente desembargadora Ângela. Vista. Vista concedida a eminente desembargadora. Eu vou, só para fins de registro, né? Tem que registrar meu voto. É o 6496, não é isso? Isso. Então, eu vou registrar meu voto só para fins de pela ação criminal conhecida e parcialmente provida, da defesa, que são duas, né? Apelação criminal ministerial conhecida, mas improvida. Meu voto foi nesse sentido e a desembargadora Ângela pediu... A minha dúvida é só em relação ao privilégio, ao tráfico privilegiado. Perfeito. Examina melhor. Quanto mais examinar, melhor. Aqui é bom essa cama que a gente, cada um bota, vai construindo a sentença da melhor maneira possível. Então, pronto. 4.10. 4.21. Apelação 014 88 26 distrito 93 2018, que é da Não tem chat. Não tem chat. Ontem eu fui até para a inauguração, desembargadora, das promotorias de Aquiraz. Aí eu me atrasei um pouco, acabei. E foi bacana lá? Não conheci. Médico e promotor. E lá, trabalhava onde ele ia, ele trabalhava no hospital e no fórum. Ela estava passando mal, aí foi a sala dele. Certo. Aí ele olhou, achou que ela estava. Você vai vir de supressão. Aí estava muito alternativa, percebeu que ela estava. E ela só não faleceu. Incrível. Ela não desse choque. Foi tão forte que ela teve algumas sequelas, mas podia ter sido fatal. Eu já, perfeito. Foi muito legal lá, estava o procurador, o vice, muita gente. Aí eu acabei me atrasando. Fazia tempo que eu não andava em Aquiraz. Está muito diferente ali. O Zé e Aquiraz é... Minha nossa. Aqui, desembargadora, eu estava analisando. A minha dúvida também, desembargadora, o acordo perfeito, não tenho nenhuma coisa. Só em relação ao privilégio. Eu creio, desembargadora, o magistrado aqui parece-me que ele cometeu um equívoco em relação a afastar o tráfico por um processo que a apelante, a senhora Maria Mercedes, ele cita aqui um processo que ela teria sido condenada em um processo, certo? Se a senhora quiser avaliar melhor. Aí eu fui olhar acho que foi por isso mesmo que eu só dei uma olhada
já hoje de manhã. Esse processo que ele se refere, o magistrado de primeiro grau, o 0035 075 94 2019, não diz respeito a ela. É uma sentença que é em desfavor de Bruno Lemos, Erivando Félix e Vitor Eduardo. E ele menciona essas 003 5075 014 88 26 dígito 93. Mas tem um outro, que eu cito no voto. Em caso o juiz de primeiro grau entendeu não ser possível reconhecimento da benesse em favor, em razão da condenação definitiva nos autos da ação penal com trânsito em julgado referente ao processo. Aí é outro, não é isso que Vossa Excelência está me dizendo, não. É o 003 5075 94 de 2019, Certo. 001. Que não é em desfavor dele. Essa 003 5075, só um minuto, só conferir. O que ele menciona, vamos ver lá na sentença. E tem mais a folha 100, ele diz o quê? No processo original, né, no 00-350-75-90, qual foi utilizado pelo juiz a folha para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não diz respeito à apelante. Deixa me ver. Mas mesmo assim ela tem um outro que foi localizado, só que esse outro foi extinto a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva que apaga todos os efeitos da condenação. Só primeiro esse daqui. Aí a minha divergência é só em relação a isso que me chamou a atenção. Que o magistrado usou algo que não diz respeito a ela. Nós temos tempo hoje, está tranquilo. Na sentença, embargador, ele diz: registra em seu desfavor processo com trânsito em julgado em outra infração, 00305. Essa realmente a 0035 075 94 2019, eu estou nos autos e realmente ela não figura. Agora eu estou olhando agora essa outra, 0766 974, que são duas. Mas ele menciona especificamente essa. Aí na outra, que realmente diz respeito a ela, foi extinta a punibilidade da pretensão, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, apaga todos, não foi da condena, da execução da pretensão da execução e sim da condenação punitiva, que não apaga todos os efeitos. Ele se referiu ao equívoco, por isso que eu disse que a gente teria que ver melhor essa questão do tráfico, né? Essa outra, 0766 974 45 2014, a Maria Mercedes Souza da Silva figura como ré. Mas ele não usou essa daí, não. Ele usou uma que não é em desfavor dela. Os dois equívocos. O primeiro, ele usou uma ação que ela não figura. E a segunda, nessa que ela realmente foi condenada, foi extinta a punibilidade dela. Eu estou vendo aqui. Exatamente. Pronto, perfeito. Deixa eu olhar aqui. Eu estou já nessa segunda. Eu vou, então, adiar e pegar nova vista. Isso aí, a minha divergência é só isso aí, porque eu estava olhando do equívoco aí do nosso amigo, o juiz de primeiro grau, citar o que não diz respeito a ela. Perfeito. Mas 4.23. Aqui a desembargadora eu fiz uma observação, a desembargadora Ângela
também respondeu e eu me curvo tranquila à manifestação e eu vou aderir integralmente. Ok. Por Então, unanimidade. unanimidade, né? Desconhecido e parcialmente provido. É o que eu tinha feito uma observação, Desbarra. É o final 4514, não é isso? É, Pronto. 4514. E a senhora, eu fiz uma observação, a senhora explicou e me convenceu. Mais algum? Pronto? Muito cedo. Certo. Eminentes pares, doutora, houve um problema técnico aqui antes, no início. Sim. Provavelmente entre a cadeira e a tela, que não registramos a aprovação da ata. Então, para não ter nenhuma dúvida, eu vou ratificar agora. Todos de acordo? De acordo, excelência. Então, declaro aprovada a ata. Pode não ter saído na gravação, e a gente supre aí agora, no final. Alguma manifestação? Podemos encerrar? Hoje foi rápido. flash. Então, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Na próxima já volta, presidente, né? Perfeito. Um abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos.